Que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia e toda a semana de cada pessoa que nos ouve hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo. É sempre muito bom estar aqui para mais uma exploração. Hoje a nossa exploração vai nos levar numa verdadeira viagem no tempo, direto para o ano de 612 a.C. Nosso foco será destrinchar um dos textos mais intensos e viscerais da antiguidade. A nossa conversa de hoje são a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a famosa NAA, Isso. e também a análise histórica e exegética contida nos comentários do Dr. Elliot E. Johnson. Exatamente. E a nossa missão com esse material passa longe de fazer apenas uma leitura passiva de um documento antigo. Pois é, não é só ler. Não mesmo. Nós vamos entrar nas engrenagens de uma das descrições literárias de cerco militar mais tensas e taticamente realistas que sobreviveram no registro histórico. Trata-se do relato focado num evento de proporções sísmicas para a geopolítica da época. A queda de Nínive. O colapso estrutural e militar da toda-poderosa Nínive, a capital do Império Assírio, que era uma metrópole que o mundo antigo considerava até aquele exato momento absolutamente inexpugnável. Só que, antes da gente avançar nas trincheiras dessa história, vale fazer um alinhamento fundamental com quem nos ouve. Muito importante fazer essa ressalva. Sim, o material que estamos analisando hoje tem uma natureza profundamente teológica e religiosa mesmo. Certo. A nossa abordagem aqui, no entanto, com o máximo de respeito, vai ser a de relatar e dissecar os eventos históricos e as visões teológicas que estão ali no material original. A visão profética do autor, né? Exato. Sem tomar partidos ou endossar essas crenças como verdades absolutas. O nosso foco é no que a fonte diz, investigar a mecânica do texto. É manter essa lente analítica que permite extrair o verdadeiro valor histórico da coisa toda, porque o texto de Naum mistura o trauma físico de uma invasão com uma interpretação teológica muito clara sobre a queda dos impérios. Certo, vamos desvendar isso. O capítulo 2 de Naum já impõe um ritmo que é quase claustrofóbico desde a primeira linha. Sim, já começa com tudo. O versículo 1 introduz a figura de um atacante avançando contra Nínive, descrito simplesmente como o destruidor. O texto hebraico omite a identidade dessa força. A omissão literária dá uma aura de força irresistível da natureza para esse atacante, mas a documentação histórica trazida pelas nossas fontes mapeia exatamente quem era. Esse destruidor tem nomes muito claros. Quem eram eles? Tratava-se de uma coalizão militar sem precedentes formada por medos e babilônios. As análises apontam que operavam sob o comando de Xiaxares, liderando os medos, e Nabopolassar, à frente dos babilônios. Ou seja, uma aliança forjada com um propósito estratégico único de desmantelar a máquina assíria. Essa mesma máquina que aterrorizou e sangrou o Oriente Médio por mais de 2 séculos. E tem uma mudança de tom muito interessante no texto de Naum. É uma ruptura literária bem aguda, né? Quando cruzamos do capítulo 1 para o capítulo 2. Exato. No capítulo 1, o texto lida com afirmações gerais. Quase cósmicas. Isso, mas no capítulo 2 o texto passa a ser escrito no tempo presente, com descrições gráficas. É como se fosse um repórter de guerra vendo a cidade ser invadida em tempo real. Criando uma urgência. E é no meio dessa fumaça que Naum usa uma ironia mordaz, o sarcasmo profético no versículo 1. Ele manda a Nínive guardar a fortaleza. Sim, manda guardar a fortaleza, vigiar o caminho e reunir forças. Para um império que ditou as regras da guerra em cerco, ouvir isso soa como zombaria. Ele sabe que a defesa vai ser completamente inútil. Soa como escárnio. E se conectarmos isso ao quadro geral da narrativa da fonte, o versículo 2 explica o porquê teológico disso. Qual é a visão do Dr. Johnson sobre isso? Ele argumenta que a Assíria não era vista só como cruel, mas foi usada antes como um flagelo de disciplina contra Judá. Só que agora esse flagelo não é mais necessário. A utilidade da ferramenta acabou. Exatamente. A destruição de Nínive abre caminho para a restauração da glória de Jacó e Israel. O espaço precisava ser limpo. E a violência dessa limpeza visual, os versículos 3 a 5
trazem uma cena que é muito cinematográfica. Os detalhes visuais são impressionantes. Tem um foco quase obsessivo na cor vermelha do ataque. Os escudos dos heróis são vermelhos, os guerreiros vestem escarlate. A fonte até especula a origem disso. Sim, pode ser sangue, couro pesado tingido de vermelho ou uma liga de cobre. E o Dr. Johnson traz um detalhe histórico fascinante, não é? Traz sim. Ele menciona os escritos de Xenofonte sobre os exércitos persas usando escarlate como padrão. Uma doutrina de choque. Exatamente. O vermelho esconde o sangue das próprias tropas para manter o moral alto e aterroriza quem defende. Uma imagem de carnificina pura. E além da cor, tem a velocidade, o caos dos carros de guerra. O movimento é frenético. O texto descreve os carros brilhando como fogo sob o sol. Eles zigue-zagam como relâmpagos pelas ruas e praças largas dos subúrbios em direção aos muros de Nínive. E o autor contrasta esse ataque relâmpago com o desespero absoluto dos defensores assírios no versículo 5. Os nobres em pânico, né? Tropeçando no próprio caminho. Uma força militar tão disciplinada, reduzida a homens apavorados, correndo apressados para tentar montar uma cobertura protetora contra flechas. Os manteletes. A cadeia de comando já tinha se desintegrado aí. Nínive já tinha perdido o controle sobre si mesma. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a literatura militar antiga foca muito em arietes derrubando portões. Ou escadas escalando os muros. Exato. Mas o versículo 6 revela o ponto de virada tático que mudou tudo. A arma foi a água. O texto diz: as comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. E a arqueologia dá um suporte fenomenal para essa explicação mais fascinante. Conta mais sobre o rio. O rio Cósor. Nínive era atravessada por ele. A teoria mais plausível é que os invasores provavelmente fecharam as comportas fora da cidade, criaram um reservatório gigante e, de repente, abriram tudo. Transformaram a geografia contra a arquitetura da cidade. Sim. A fúria das águas invadiu Nínive e minou as fundações. Causou o colapso do próprio palácio, que a fonte sugere ser o palácio de Assurbanipal, no norte da cidade. E aí a cena de terror que se segue é detalhada pelo autor. Nínive é comparada a um tanque vazando água. Simbolizando a água escorrendo e a população fugindo apavorada ao mesmo tempo. O relato diz que pessoas gritam "parem, parem", numa tentativa fútil de manter a linha de defesa. Mas o pânico é tanto que ninguém sequer olha para trás. As figuras mais vulneráveis dentro do palácio sofrem demais. O texto diz que as servas gemem como pombas e batem no peito. Um luto profundo pelo exílio iminente decretado por Deus. E depois do colapso e da fuga, a cidade fica à mercê dos invasores. Chegamos no versículo 9 e 10. O saque e a poesia linguística da ruína. O fascinante aqui é o contexto econômico desse saque. Como funcionava? A Síria passou anos extorquindo riquezas de outras nações de forma ilimitada. Para ter noção, os anais de Assurbanipal citam ouro e prata incontáveis vezes em seus espólios. Era uma engrenagem extrativista gigantesca. Sim, só que agora o feitiço vira contra o feiticeiro. A ordem é saquear a prata e o ouro da cidade que roubou o mundo inteiro. O cofre forte foi arrombado. E o detalhe linguístico incrível da fonte entra bem aí para descrever a sonoridade da destruição. A progressão fonética calculada do texto hebraico. Exato. Para descrever Nínive vazia, desolada e em ruínas, o original usa 3 palavras hebraicas com sons muito parecidos: buká, mebuká, mebulaká. Uma cadência pesada. É a poesia traduzindo a devastação física do ambiente. O som do vácuo tomando conta das ruas que antes abrigavam tesouros incalculáveis. É impressionante. Buká, mebulaca, mebulaca. E esse vazio arquitetônico encontra um paralelo no pavor físico extremo que os sobreviventes sentem. O especialista foca muito na reação visceral deles no versículo 10. Corações derretidos, joelhos tremendo, rostos empalidecidos. É o trauma agudo no corpo humano. Aqueles que antes aterrorizavam outras nações agora experimentam o terror extremo de forma paralisante. E essa quebra de orgulho prepara o terreno para a provocação final de Naum nos versículos 11 a 13. A queda do covil dos leões. O versículo 11 traz um questionamento bem irônico do profeta. Ele pergunta: onde está agora o covil dos leões?
Por que essa metáfora do leão era tão precisa? Porque os reis assírios tinham um orgulho enorme, quase obsessivo, em caçar leões. Eles comparavam a própria ferocidade militar aos leões o tempo todo. A arte assíria, os baixos relevos que temos hoje, era cheia de leões. Tem aquela frase famosa nas fontes, do Senaqueribe, não é? Ele se gabava dizendo, como um leão eu me enfureci. O caçador que se julgava invulnerável perde o seu próprio covil. E o texto relata a sentença final. O julgamento definitivo, onde o Senhor dos Exércitos diz, eis que eu estou contra você. O que amarra todo o significado desse colapso. Os carros avançados virariam fumaça, a espada devoraria os leõezinhos, que são os jovens soldados do Império. E a diplomacia? Acabou. A voz dos embaixadores assírios, que antes chegavam para exigir tributos ou blasfemar, como o famoso comandante de Senaqueribe, nunca mais seria ouvida. O silêncio total. Então, o que tudo isso significa? Significa que estamos diante da crônica da queda vertiginosa de um império que se julgava invencível. E tudo isso capturado através de uma literatura rica em ironia, numa emoção crua e com uma precisão tática e psicológica impressionante. É um relato de batalha complexo e perturbador. E pensando nessa obsessão dos assírios em usar o leão como símbolo de um poder inabalável, podemos nos perguntar quais são os símbolos de invencibilidade que os grandes impérios e corporações da nossa própria era projetam hoje em dia. Uma excelente provocação. Sim. E como historiadores ou poetas do futuro olharão para esses símbolos quando a maré da história inevitavelmente virar mais uma vez? Porque uma hora a maré sempre vira. É uma reflexão contundente. Fica esse pensamento para investigar essas estruturas de poder com todo mundo que acompanha as nossas explorações semanais. Agradecemos demais pela companhia em mais esse estudo da antiguidade. Deus abençoe todos os ouvintes.